Bom dia, meu nome é Ana Clara Carvalho Reis, eu sou estudante de graduação do curso de Direito da Universidade Federal de Viçosa e eu vim apresentar minha pesquisa intitulada Raízes do Pensamento Justrabalhista Contemporâneo Brasileiro, Matrizes Cognitivas Construtoras de Conceitos e Institutos do Direito do Trabalho, que foi realizada em conjunto com a professora doutora Roberta Freitas Guerra. A princípio, eu trouxe um sumário do que eu vou abordar aqui na apresentação. Eu vou trazer a introdução, o problema, a justificativa, os objetivos, a metodologia, os resultados e, por fim, as considerações finais da pesquisa. A título de introdução, eu acho importante ressaltar a Lei 4.024, de 1961, que foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que instituiu o direito do trabalho como uma matéria obrigatória em todos os cursos universitários do país. Então, há aproximadamente 64 anos, o direito do trabalho ele ganhou sua autonomia didática. Só que desde então, muito pouco se discutiu sobre as matrizes cognitivas informadoras dos conceitos e dos institutos que até hoje permeiam o ensino desse direito do trabalho. Então, nada se pontuou sobre o contexto sociopolítico que esses conceitos e esses institutos foram cunhados. Se eles resultaram da importação de um ordenamento estrangeiro, se eles foram realmente criados, mas por base em uma teoria estrangeira, ou por uma teoria nacional, por uma teoria antiga, por uma teoria atual. É, e o fato de não se questionar isso é um problema porque cria a tendência de se acreditar que esses conceitos e institutos são resultados de procedimentos cognitivos genéricos, neutros, universais, que são desconectados de qualquer ingerência ideológica na construção dos saberes jurídicos, inclusive dos saberes contemporâneos. E aí é nessa conjuntura que a pesquisa ela se mostra muito relevante, porque, considerando essa falta de investigação, a pesquisa visou desvelar as raízes históricas e epistemológicas do direito do trabalho, enquanto uma disciplina que atualmente é passada nas universidades federais brasileiras. E claro que não de forma a exaurir a temática, mas tão somente suprir parcialmente a carência de estudos acerca da origem contextual desses conceitos, e também servir de base para futuras reflexões sobre o ensino desse ramo jurídico. E aí a gente tem que o objetivo geral foi esse que eu mencionei, de desvelar as raízes desse pensamento, mas que se desdobrou em alguns objetivos específicos menores, a exemplo da identificação das obras consideradas mais relevantes para o ensino do direito do trabalho, a identificação das obras que influíram na produção dessas obras mais relevantes para o ensino, e, por fim, a identificação das matrizes de pensamentos que influenciaram esses conceitos e institutos do direito do trabalho atual. E aí a gente passa para a metodologia e para os resultados da pesquisa, que de início eu montei aqui um fluxograma mostrando o que foi feito no todo, né? Foi feita como o foco da pesquisa, né? Era o direito do trabalho enquanto um conteúdo de ensino nas universidades federais. O caminho plausível foi analisar os programas analíticos das disciplinas ofertadas pelas universidades federais. E a partir disso a gente descobriu a frequência de aparecimento de certas obras nas referências, considerando que estas seriam as mais relevantes. A partir delas, a gente identificou quais obras influíram na construção delas. E, por fim, a gente conseguiu inferir, pelo menos de forma indiciária, quais eram as raízes desse pensamento que estava sendo propagado, que está sendo propagado em sala de aula. Aí temos uma pesquisa documental com uma investigação de natureza quantitativa e exploratória, né? Porque mensura o aparecimento de obras indicadas para o ensino no direito do trabalho. Bom, o primeiro passo, né, para iniciar o primeiro objetivo, foi apurar o número de universidades em atividade que albergavam o curso de Direito. Então, a gente usou a plataforma do Ministério da Educação, EMEC, que traz todos os cursos de graduação em Direito, quando você pesquisa por eles, né? E aí, dentre os mais de 1.000 resultados, a gente identificou quais eram de universidades federais. E aí, a gente teve ao todo 51 cadastros ativos de cursos de Direito em universidades federais. E aí eu lembro que quero fazer a ressalta, na verdade, que 51 cadastros ativos não significam 51 universidades federais, significam 51 cursos registrados. A mesma universidade federal pode registrar mais de um curso, a depender do campus que ela oferta e a depender do turno que ela oferta. E aí, em segundo lugar, a gente pesquisou todos os sites dessas instituições cadastradas, identificou qual era a disciplina usada nesse curso,
para tratar da evolução histórica do direito do trabalho. Por que evolução histórica do direito do trabalho? Foi uma categoria de análise pré-definida na pesquisa, porque é nela que a maioria dos livros didáticos traz os institutos e os conceitos do direito do trabalho. Então, como a pesquisa é voltada a eles, faria sentido a gente trabalhar esse contexto introdutório. E aí, em terceiro lugar, foi necessário levantar os documentos oficiais que os docentes daquelas disciplinas pré-definidas veiculavam as referências bibliográficas, tanto complementares quanto básicas, que usavam em sala de aula. E aí a gente fez um primeiro levantamento pelos sites, mas alguns sites não traziam os documentos, outros estavam muito desatualizados, e a gente fez um segundo levantamento a partir do envio de e-mails às coordenações e direções desses cursos, pedindo o envio desse documento usado pelo docente. E aí a gente conseguiu 31 documentos que eles nos enviaram, cerca de 60% aí dos cursos registrados, o restante dos e-mails a gente não conseguiu uma resposta em tempo hábil para pesquisa. E aí, em quarto lugar, a gente comparou as referências bibliográficas nesses documentos que a gente conseguiu, nesses 31, e a gente chegou a 12 obras que mais apareceram nesses programas analíticos. Aí eu trouxe aqui só um recorte geográfico para mostrar como que a gente analisou universidades de todas as regiões do Brasil, de forma a ter uma amostra bem efetiva do que a gente do que o pensamento justo-trabalhista atual passa. E aí, por fim, a gente tem as 12 obras mais relevantes para finalizar aí o objetivo específico 1, né? E aí, a partir disso, só uma análise interessante que a primeira obra que mais apareceu, que é o curso do trabalho do Direito do Trabalho de Maurício Godinho Delgado, apareceu em 84% dos programas analíticos, enquanto a segunda obra que mais apareceu em menos de 50%, que foi o curso do Direito do Trabalho da Alice Monteiro de Barros. E aí a gente começa o segundo objetivo específico, que é identificar as obras que influíram na produção dessas 12 mais sugeridas, e a gente deu um enfoque às 5 primeiras obras que mais apareceram, fazendo a leitura do conteúdo referente à evolução histórica do direito do trabalho, que foi a categoria pré-definida, através da técnica do Marcelo Galupo de fichamentos. E a gente usou PDFs editáveis, o software de anotações do Obsidian e a Microsoft Word e a Microsoft Excel para tabular os dados que foram apurados. E aí, como um resultado, né, a análise dessas referências isoladas permitiu com que a gente chegasse ao total de referências que cada uma das obras fez. E aí a gente tem que a obra do Delgado, ele contou com 58 entradas de referência, a da Alice com 52, a do Sérgio Pinto Martins com somente 9 entradas de referência, a do Amauri com 148 e a da Volha com 26 entradas de referência. E aí uma análise mais relevante do que isoladamente é uma análise comparativa, através dos assuntos. E aqui entendam assuntos como temas identificados em cada obra analisada, que foram os temas provenientes dos fichamentos de assunto, que é um dos tipos de fichamento desenvolvidos pela técnica do Marcelo Galupo. Então, considerando os assuntos, a gente percebe que nem todas as 5 obras lidas trataram da mesma forma acerca deles, mas que no final muitos assuntos se repetiram ao longo dessas obras. Um obstáculo para essa análise em conjunto se deu porque nem todos os assuntos que estavam em comum foram referenciados, ou seja, não era possível identificar precisamente qual que era o marco teórico daquele autor ao fazer aquela constatação e se ele de fato estava ancorado em alguma base epistêmica ou se ele estava apresentando suas próprias conjecturas por um senso comum. Não era possível perceber isso. Isso foi um obstáculo para a análise que a gente estava procurando. Só que, ao final, a gente trabalhou 11 assuntos que foram repetidos e foram referenciados por todas as obras, e a gente chegou nesses assuntos que eu coloquei no slide, e aí, após o exame, a gente constatou que pelo menos 2 autores apareceram mais de uma vez como referência, que foi o Evaristo de Moraes Filho e o Luiz Werneck Viana, embora fossem obras diferentes. E aí, a título de considerações finais, a gente cumpriu os objetivos, o primeiro e o segundo objetivos específicos, mas o terceiro ele restou prejudicado por conta do tempo que a gente conseguiu destinar a ele, só que só essa análise meramente quantitativa e indiciária, a gente consegue perceber uma heterogeneidade nas matrizes de pensamento seguidas, porque os autores referenciaram muitas obras distintas e muitos autores distintos. Só que essa análise concreta, ela somente vai conseguir ser feita certeiramente a partir de uma análise qualitativa. E aqui a pesquisa se mostrou relevante porque a análise qualitativa ela só vai conseguir ser realizada
a partir da análise dos dados que a gente trouxe de forma indiciária nessa pesquisa quantitativa. É isso, muito obrigada.